Na busca por tranquilidade e segurança, vizinhos se uniram para ampliar o sistema de monitoramento por câmeras na Lagoinha, em Ribeirão. Numa única rua, são 13 equipamentos instalados. Rua monitorada 24 horas. Essa é a frase mais lida no Parque Industrial Lagoinha, bairro da Zona Leste de Ribeirão Preto, desde que os moradores do local criaram um condomínio virtual, uma central de monitoramento por câmeras. Na parte alta da Vicente Oranges, são 13 equipamentos, 2 deles exclusivos para identificar placas de veículos. Nós investimos em torno de R$19 mil, mas esse valor porque nós optamos pelo sistema mais completo. Existem sistemas um pouco mais simples que também atendem, né? Porém, nós optamos por aquele que pega as placas, que tem um software que analisa essas placas e verifica se ela tem alguma queixa de furto e roubo. A implantação da central só foi possível depois que a vizinhança criou uma vaquinha para levantar o dinheiro e comprar os equipamentos. A orientação ou a recomendação foi da Polícia Militar e da Polícia Civil. Mas o grande esforço fica sempre para os moradores da própria rua, que tem que se esforçar, conversar com cada um e expondo as vantagens desse sistema. Em primeiro lugar, a tranquilidade de poder vigiar a sua própria casa. A pessoa vai trabalhar e não sabe o que está acontecendo na sua rua e dentro da sua casa também. As famílias do entorno ainda contribuem mensalmente com uma quantia para manter a vigilância 24 horas por dia. Infelizmente, nem todos participam. Isso é até um problema para a gente, porque quanto mais moradores participarem, o valor é menor, né, para cada morador. Então é importante que as pessoas tenham consciência de que a Polícia Militar não vai dar conta de tudo, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte e participar. E de acordo com os populares, as câmeras são responsáveis pela diminuição dos crimes de furtos e roubos no local. O desempenho positivo também foi sentido nessa época, quando as famílias saem para viajar, deixando o imóvel muitas vezes sem a segurança adequada. Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado também apontam queda dos índices criminais nessa região do município. Em 2018, foram registrados 1.482 furtos e roubos. No mesmo período desse ano, são quase 1.000 ocorrências, uma redução de mais de 30%. Nós temos um exemplo aí de casos, já tivemos, antes das câmeras, nós tivemos um caso em que a atuação da vizinhança solidária propiciou a atuação da polícia antes que os assaltantes chegassem no seu destino. Agora, recentemente, é o caso da moto que foi deixada aqui e que pela atuação das câmeras, registro pelas câmeras, foi fácil a polícia localizar os meliantes. Ximena Osório para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi. Pussy, a população lutando contra o crime. Aqui do meu lado está o advogado Ricardo Macedo. Doutor, por que é cada vez mais comum associações de moradores investirem dinheiro do próprio bolso na compra de sistemas de monitoramento? Boa tarde. Boa tarde, Davi, Pussy, e a você que já no finalzinho de 2019 nos prestigia, né? Com os votos de um 2020 de muitas conquistas e realizações. Observe, se a população já paga os seus tributos e ainda precisa colocar a mão no seu dinheiro, no seu patrimônio para investir e fazer coisa que o poder público não faz, é porque aquilo que o poder público faz não é suficiente, se é que faz. Então, é um bom exemplo, mas não deveria ser assim. O poder público é quem deveria estar arcando com todo esse custo, porque a nossa população já vem sendo massacrada há algum tempo pela carga tributária. Atitudes como estas são boas alternativas para combater o crime? São boas. Nós temos aí bons resultados, não é? A matéria demonstra que há uma significativa redução ou um índice bom de esclarecimento da autoria dos fatos. Em princípio, lá atrás, quando começaram a chegar as primeiras câmeras, elas se prestavam a inibir, ou seja, tinham um efeito preventivo muito bom. Hoje em dia, não mais. Hoje elas já se prestam ao esclarecimento. Isso significa que mesmo com o aparato eletrônico, ainda persiste a criminalidade, ou seja, tudo vai se atualizando, até, infelizmente, a delinquência. Além do investimento no sistema de monitoramento, quais são as outras alternativas que a comunidade pode buscar para tentar diminuir as taxas de crimes? O monitoramento é muito bom, mas que nós não
percamos de vista que ele não é a salvação. Então, a questão da solidariedade, né? O programa da vizinhança solidária ele é muito bom. Nós temos lugares, como por exemplo um bairro em Belo Horizonte, onde as pessoas não têm câmeras, mas elas se valem de apitos, ou seja, vizinhança solidária não significa você perder a sua intimidade, a sua vida privada. Não, isso está garantido até na Constituição como cláusula pétrea, ou seja, imutável. Porém, significa viver como antigamente, não é? Você tem que ter aquele espírito altruísta, você tem que ajudar o seu vizinho como se fosse um familiar seu. E aí você faz uma coletividade mais forte, onde você acaba espantando a delinquência, a criminalidade. Podemos dizer que hoje a comunidade exerce um papel cada vez mais importante na segurança? Sim, fundamental. Aliás, a segurança pública ela não é só um problema de polícias. Não é? Quando nós temos epidemias, ninguém culpa os médicos. E por que às vezes quando a gente tem ondas de criminalidade, nós temos que culpar as nossas polícias? Não. A segurança pública é uma questão que começa lá no nascedouro, dentro da família, no berço, e vem passando e não falece também nas polícias. Então, todos nós temos o dever de contribuirmos com as nossas polícias com a segurança. É preciso denunciar, é preciso confiar e também é preciso cobrar das autoridades os resultados, senão vamos sucumbir. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Obrigado, Davi.